Olá, você que consagra a ayahuasca há um bom tempo, mas está começando a se perguntar, e agora? E aí? Eu buscava uma cura, buscava algo diferente para minha vida, mas sinto que eu tô parado, tô vendo sempre as mesmas coisas e não tô avançando no que a medicina pode me trazer. Então, a ideia desse vídeo é para falar um pouquinho sobre isso, né? E para falar sobre isso, eu vou falar sobre um pouquinho sobre o meu caminho, né? Com a medicina, já tem aí quase 10 anos consagrando a medicina. E eu cheguei num ponto agora, atualmente, que eu resolvi dar um tempo com a medicina, né? E por quê? Eu já, desde quando eu comecei a consagrar, fiz muitas cerimônias, não sei nem quantas mais, algumas centenas de cerimônias que eu participei, como participante, depois como um apoiador e como condutor de cerimônias. E chegou um ponto que eu comecei a observar e a conversar com a medicina, né? E a medicina começou a me mostrar alguns padrões que aconteciam nas cerimônias e comigo mesmo, né? De estar num loop, de estar uma situação que se repetia, que não saía do lugar. Eu estava ali sempre no trabalho, na observação da cerimônia, e comecei a ver que tudo se repetia, tudo era igual. As pessoas, as músicas, até mesmo as risadas, as piadas, tudo se repetindo. E eu comecei a observar também que as pessoas com as quais eu convivia, na maioria das vezes, elas estavam no mesmo lugar, já há anos, ou elas estavam estacionadas, ou elas tinham regredido. Eu mesmo era um exemplo disso. E eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada nisso, alguma coisa, e falei, não, não pode ser isso, né? E aí eu comecei a perceber que a gente precisa abrir essa percepção, né? Porque a ayahuasca em si, ela não vai trazer cura nenhuma, mas ela abre portas para que a gente comece a enxergar as coisas. Se a gente fica iludido, né, com as mirações, né, com aquela festa, né, em algumas cerimônias é quase uma rave, né, a gente não consegue ver o que tem além, o que está além daquela porta, daquelas portas que a ayahuasca abre para a gente observar. E é aí que está a chave de ir à frente com a medicina, de descobrir mais coisas sobre si mesmo, de avançar, né? Então, chega um determinado ponto que você começa a ver que não está acontecendo nada de novo. Continua sendo legal, continua sendo bom, né? Mas você vai lá, sei lá, uma vez por mês, duas, né? E é sempre bom estar numa cerimônia e tudo mais, mas você vê que você está meio que parado no mesmo lugar. Você não sai daquilo. Você abre uma porta e cai no mesmo quarto, e abre outra porta e cai no mesmo quarto, e nada muda, né? E eu acho que isso é algo que começa a incomodar, pelo menos começou a incomodar muito para mim, né? E aí, quando eu percebi isso, percebi que eu estava num loop, né, que eu estava vendo tudo igual e estava vendo a minha vida parar ou regredir, eu resolvi dar um passo para o lado, falando, pera, não é isso que eu quero, né? Eu preciso observar melhor a mim mesmo, a minha vida, sem a medicina, né? Preciso recolher a minha energia,
Porque na cerimônia de ayahuasca, a gente vai, a gente doa muita energia. A gente recebe muita energia, mas a gente doa muito. E eu senti que a minha energia estava muito dispersa nessas cerimônias. Eu estava ficando sem energia. E aí, pensando em tudo isso, eu resolvi me afastar, né? Já tem alguns meses que eu não participo de nenhuma cerimônia, né? E estou me sentindo muito bem por isso, não que a ayahuasca seja algo de ruim para mim, eu continuo amando a medicina ayahuasca, né? E é um caminho que vai estar sempre na minha vida, mas esse diálogo com a medicina que aconteceu ao longo do último ano em várias cerimônias, ele me fez enxergar que eu precisava parar e olhar para mim mesmo, sem a medicina, e dar uma direção para a minha vida, recolher a minha energia, dar uma direção para a minha vida. É óbvio que isso traz e trouxe, né, consequências, né? Você faz parte de grupos, né, que você consagra a medicina, que é uma certa amizade ali, alguns chamam de irmandade, de família. E quando você se afasta, você acaba percebendo que não é bem assim, né? Como qualquer outro grupo social, as pessoas cada uma vai ter uma opinião sobre você, sobre por que você não quis mais estar junto, né? Às vezes não falando coisas boas de você, mas está tudo certo, é a opinião das pessoas, né? O que importa é você estar bem consigo mesmo, né? Tá com isso bem firmado dentro de si, né? Tá bem consigo mesmo e nada mais importa. E recolher a tua energia, trazer o teu poder de volta, né? Porque você nunca perde o seu poder. Você pode até dar ele, emprestar ele, mas você nunca perde. Então é recolher esse poder de volta. Então eu faço esse convite, né, a você que é um habitué das cerimônias de ayahuasca. Começa a observar a si mesmo, começa a observar o que acontece nas cerimônias, começa a observar como você se sente depois da cerimônia, porque o trabalho com a medicina ayahuasca, ele acontece, na verdade ele começa quando a cerimônia termina, né? A partir daí, de você com o trabalho, depois de tudo que você acessou na cerimônia, que você vai internalizar isso e vai promover ajustes na sua vida. Esse é o ensinamento da medicina, né? Porque se você não tiver esse acesso, né, e trabalhar nesses ajustes, você vai ficar a vida inteira indo consagrar ayahuasca, vai ser legal, mas isso não vai trazer nada de novo, nada que faça você avançar na sua vida, né? Então esse é um convite que eu faço para você, de observar melhor isso, né? Para não ficar sendo só um hábito o fato de participar de cerimônias com a ayahuasca, né? Então essa a mensagem de hoje. Esse é talvez o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse canal sobre xamanismo e consciência, que eu pretendo falar sobre a ayahuasca, que é um caminho que eu abracei no mundo, sobre xamanismo e sobre consciência e física quântica e várias coisas. Se você gosta desses assuntos, aí eu convido você a se inscrever no canal, curtir, né? Que talvez essa mensagem sirva para outras pessoas, não só para você, e te convido a acompanhar o canal. Um abraço.